Boa noite! Quinta-feira, 18 de março. Agora faltam 2 minutinhos para as 8 da noite. Estamos aqui para a gente finalizar a nossa bolsa Square. Eu imagino que você já tem aí os seus quadradinhos, seus squares, seus grannies, não sei como vocês chamarem. Imagino que já tá tudo pronto aí. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Feliz de ver vocês aqui. Como eu tava falando, o dever de casa era a gente ter feito 5 desses squares, né? Serão 4, nós vamos usar 4 nas laterais e 1 como fundo. Espero que vocês já tenham feito. Eu vi bastante. Essa é a bolsa Square que a gente começou a fazer na terça-feira e nós vamos unir hoje os quadrados, né? Os squares, os greens, para montar a nossa bolsa. Essa minha bolsa ela ficou um pouquinho pesada porque ela foi feita no fio de malha e ficou uns quadrados bem grandes, então o meu ficou 30 por 30. Essa outra que eu tô fazendo agora, eu tô fazendo no fio náutico que eu comecei a fazer com vocês, eu já percebo que ela vai ficar mais leve, também tá com um quadrado um pouquinho menor, ela ficou com 26, na verdade. Então as uniões que nós vamos fazer agora, elas não é nada difícil, não é nada assim, não é nada complexo. É simples, nós vamos usar basicamente baixíssimo. Então, a gente vai unir fazendo baixíssimo em todas as voltas dos nossos quadrados. Se vocês olharem aqui, ó, você vê que ficou como se fosse um presponto. Por quê? Porque eu usei uma alcinha só para fazer esse baixíssimo aqui, tá? E com outra cor. Então ele fica como se fosse um prespontado feito com agulha de tapeceiro, mas não é. Eu usei agulha de crochê mesmo para fazer o presponto, tá? Para fazer a costura. Eu normalmente não uso agulha de tapeceiro para costurar as minhas peças. Quem tá fazendo meus cursos, quem já fez, quem já acompanhou sabe, eu uso normalmente agulha de crochê mesmo, um número menor, para fazer a união das partes, tá? Então, sim, Mary, a live vai ficar salva, sim. Assim todo mundo pode acompanhar, né? O pessoal que tá fazendo, quem vai fazer depois também. Então, só recapitulando, o dever de casa hoje era ter 5 squares. E a gente vai unir esses squares e depois nós vamos fazer a alça, que também é bastante simples, gente. A alça é basicamente correntinha e uma carreira de ponto baixo em cima dela. E depois a gente volta fazendo uma laçada em cima de essa correntinha com o ponto baixo que ficou solto aqui em cima, a gente vem laçando, tá? Eu fiz com outra cor, fica à vontade se você quiser fazer com a mesma cor ou com uma cor diferente, como você achar mais interessante para sua peça. Legal? Então, já vamos começar, são 8h02. Eu vou virar a câmera pra gente poder já fazer começar a fazer as uniões, né? Então, vamos lá. Aqui estão os meus squares. Vou colocar aqui pra gente ficar como
como base. Então, primeiro, você tem que saber como é que você vai fazer, como é que você vai montar a sua bolsa, né? Você já deve ter aí pronto e você teria que já ter feito o arremate de todas as peças. Ela está redondinha, sem faltar nada, né? Ai, a luz está estourando. Só um pouquinho para eu apagar uma luz aqui. Ai, desculpa, melhorou. Esse meu ficou faltando eu fazer o acabamento, mas não se preocupem, se vocês já tiverem feito de vocês é melhor, porque daí vocês não tem que ficar virando a peça. Eu sempre gosto de deixar as partes todas prontas, bem certinha, para unir só e não ter mais nenhum trabalho depois que terminar a união, a peça já tá pronta. Então, como que eu escolhi fazer a minha peça? Eu escolhi fazer o fundo escuro, as duas laterais seguindo o mesmo padrão e o que vai ser de frente mais claro, tá? Então, esse é o momento de você pensar como é que você quer a sua peça. Legal? Depois de decidido, nós vamos começar a fazer a primeira união. Outra coisa que você tem que decidir também é qual é a cor que você vai fazer a sua costura, né? A sua união. Que cor você vai usar? No meu caso, eu vou usar o azul. Por quê? Porque essa bordinha aqui em volta, ele tá nesse douradinho, bege, não sei, fende. E o azul vai dar um destaquezinho daquela forma que eu falei pra vocês, que eu vou pegar só... vai dar esse efeito aqui, ó. Tá? Que a gente vai passar por ele fazendo um baixíssimo. Então, vamos começar? Como eu faço? Eu junto os meus 2 squares aqui. E vou pegar uma agulha. Eu vou usar, gente, um número menor do que eu usei para tecer, tá? Se você quiser usar com a mesma, fique à vontade. Eu vou fazer como se fosse de vocês, como se eu não tivesse fazendo com fio náutico, porque aqui, na verdade, eu teria que somente... esquentar o meu fio para ele unir, tá? Eu vou mostrar para vocês como que como que eu faço com o fio que não é o fio náutico. Normalmente eu passo aqui dentro dessa argolinha meu fio e dou 3 nozinhos. Eu vou fazer isso com náutico, mas depois eu vou desfazer para eu fazer da forma correta, que é esquentar as pontas e unir elas, tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem como é. E eu já deixo esse fio meio que encaminhado aqui dentro, ó, para quando eu fizer essa junção com baixíssimo, ele já ficar embutido, tá bom? Então, ó, meu fio tá aqui dentro, eu juntei as duas partes, eu vou passar a minha agulha e vou puxar ele aqui por fora, tá vendo? Já tá aqui. Gente, tá tendo acho que a manifestação, alguma coisa aqui em frente de casa, então talvez vocês escutem um barulho estranho. Ó, passei, o fio tá aqui e eu tô com a minha laçada do lado de cá, tá dando pra ver? Ó. Vocês conseguem ver? Tem que ficar dessa forma, tá? Depois eu vou embutir ele do outro lado. Vocês vão ver, vou deixar aqui para vocês verem, que o fundo, ele é costurado, ó, as 4 pontas, as 4 laterais dele estão costuradas, tá? Ele é totalmente costurado. As outras, os que ficam na lateral, a gente vai deixar a parte de cima sem costurar, que é onde você vai fazer o acabamento para poder fazer as alças e dar um pouquinho de sustentação aí
aonde vai ser construído a sua alça. Então, vamos lá. Peguei e vou passar, ó. Eu faço esse movimento sempre. Eu tô com a laçada aqui. Vocês conseguem ver, gente? Se não tiver conseguindo, me fala para eu achar uma forma aqui que fique mais fácil. Eu tô com a laçada aqui e eu passo pelos meus 2 pontos, ó. Pelas minhas 2 bordas, ó. Tá vendo? Fica aqui, ó, dentro da minha agulha, laço e trago de volta. Já fiz a primeira união. E vou costurando dessa forma. Ó, laço e trago passando por dentro dessa laçada que ficou do lado de cá. Sempre tem que estar parzinho, né? Viu, gente? Ponto com ponto, porque senão vai ficar torto. Então, ó, trouxe, passei pro próximo ponto e não toma cuidado de não pular ponto. Opa, escapou. Aqui. Vamos ver se eu tô pulando algum. Você sabe que eu tô vendo que eu esqueci alguma coisa, né? Eu esqueci meu óculos. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Passamos. Pessoal, eu não tô enxergando o que vocês estão me escrevendo, até por conta da posição que eu tô aqui. Daqui a pouco eu vou parar e vou ler as mensagens, tá? Então, ó, é para ter esse efeito. Vocês conseguem ver como que já tá ficando a costura? Ó, de um lado, ele fica o presponto, que é aquele que vocês veem. E do outro lado, ele vai ficar o ponto feito entre os espaços que tem, ó, da bordinha que eu fiz do meu ponto baixo. Tá? E aí, eu vou fazendo isso em toda a minha volta. Eu vou unindo os squares. Então, vamos lá. Passei. Ó, eu sempre dou a laçadinha nele. Eu saio com a minha agulha do outro lado. E eu com a mão esquerda tô conduzindo o fio aqui, ó, e laçando na minha agulha para passar entre a cabecinha do ponto baixo de uma lateral e de outra. Importante você também ter o fio solto sobre a mesa, que daí seu trabalho fica mais fácil. E você não corre o risco de tá repuxando nada. Sempre verificando se o ponto tá emparelhado. Eu ia falar parejo. E seguimos fazendo as uniões. Vocês sempre têm que observar que esses 2 vezinhos, que é a cabecinha do ponto baixo, essas correntinhas, ó, elas têm que estar as 2 em cima, tá vendo, ó? E a gente fazendo a costura dessa forma, a junção dessa forma, ela fica bem firme, porque você tá passando pelo meio do seu ponto, na verdade, né? Você não tá pegando... Eu falei alcinha ali, mas a alcinha foi pro acabamento final, tá, gente? Não é nessa costura aqui. Você passa pelos 2, debaixo dos 2, ó. Aqui, aqui. Vou até o final e venho. É bem rápido, na verdade, e eu vou te contar uma coisa, eu adoro fazer assim, porque eu gosto de ver como que ficou o efeito depois. É bem simples, é rápido e para mim funciona bastante. Se você quiser fazer com agulha de tapeceiro, você fica à vontade, tá? Mas eu normalmente faço assim e
resolve minha vida. Até porque eu tenho um manejo melhor da agulha de crochê, na verdade, do que da agulha de tapeceiro. Então, vamos lá. Olha como ficou. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Já uni um pedaço, ó, de um lado ele fica bonito dos dois lados, tá? De um lado, passando no meio, e do outro lado, ele fica com o presponto. Tá vendo? Se você não quiser que apareça, você faz com a mesma cor que você fez a bordinha. Eu gosto que apareça, eu acho que fica legal, fica um efeito legal. Então, aí você escolhe conforme a sua bolsa, tá? Conforme foi a opção de cor que você fez. Eu vi também que teve algumas meninas que fizeram o miolinho de outra cor, ficou lindo. Isso daí vai conforme a sua criatividade e o que você tiver na mão no momento. Então, pronto, chegamos aqui. Este daqui vai ser o meu fundo. Essa é uma lateral. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso de outra lateral. Lembram? Aqui, ó, eu vou ter outra lateral. Então, eu vou ter, ó, esse é meu fundo, eu vou ter na direita e na esquerda uma lateral, aqui de baixo outra, aqui em cima eu vou ter outra. Então, como eu cheguei aqui na parte de cima, eu já tenho que pensar qual é a lateral que eu vou colocar aqui. No meu caso, é essa mais clara. Por quê? Porque quando a gente virar, ele vai ficar eu quero essa faixa. Como eu tenho 3 da mesma cor, aí eu acho que tá muito perto para vocês verem. Mas como eu tenho 3 da mesma cor, eu vou ficar os 3 azuis assim, na horizontal, e aqui em cima e embaixo o mais claro, e depois a gente faz essa união das laterais, tá? Então, primeiro eu monto o fundo com todas as laterais e depois eu uno essas outras partes. Vamos lá? Então, eu já peguei eu tô com o meu fundo e uma lateral e vou pegar minha segunda lateral agora. Neste momento, é meio sem jeito aqui, porque você tem que estar com as 3 partes para você fazer uma uniãozinha igual essa que a gente fez aqui, ó. É onde você chega, ó, com as 3 partes. Tá? E tem que ficar bem fechadinho para você não escapar nada, não ficar um furinho ali depois. Então, vamos... Se você tiver um marcador... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho. Se você tiver um marcador, é até legal para você poder prender as pontas em cima, principalmente, para ele não ficar se movendo, ó. Então, eu tô com o meu marcador unindo, ó. Tá vendo esse meio aqui? Vai ter que unir com o meio daqui, ó. Viu que eu coloquei o marcador bem no meiozinho dali, da outra parte? Então, eu vou colocar o marcador aqui só para a minha peça não se mover enquanto eu tô costurando. Então, tá aqui, já prendi. E aqui, ó, nesse triângulo aqui, eu vou passar com a minha agulha daqui a pouquinho, para eu prender uma das partes. Então, vamos lá. Eu tava vindo aqui, eu vou vir. Faço a minha última do lado de cá, porque eu tenho que chegar no meio. Esse daqui eu já tô no meio.
Já cheguei no meio, ó, do outro lado. Aqui, vamos. Ai. E aí eu começo a unir. Aqui, vamos pegar a metadezinha, ó. Lembra que tinha a minha esquina do quadrado? É essa esquina aqui, ó, o meio dessa esquina do quadrado, ó, que esse ponto que tá aqui em cima, que eu vou unir com o meio da esquina dos outros 3 quadrados, tá? Então, tem que passar para ele ficar bem simétrico, ó. Passei aqui e vou pegar... Ai, Jesus! Vou passar por aqui também, ó. E passo, lacei e passo tudo junto. Viram? Ó, já aprendi. Tá? Agora eu vou começar a subir esta parte aqui. Eu não tinha prendido. Vou prender aqui, depois eu faço o acabamento. Aqui, vamos lá agora. Vou começar a subir no segundo pontinho aqui, ó, porque o meu primeiro já tá preso. Vocês conseguem ver aqui, ó, que o meu primeiro já tá unido, as 3 pontinhas. Vou no segundo e volto, continuo fazendo, ó, se eu quiser passar aqui de novo, pra poder, como fala, não ficar tão longe ali, essa união que a gente vai passar por fora, ó, já fiz e vou passando pro segundo. E aí vai. Vou pro terceiro ponto. Vou pro quarto. Vocês viram que não tem dificuldade aqui. É mais jeito mesmo, tá? Não é difícil. É só você... É só você ficar atento para não deixar nenhum ponto para trás. Vou soltar aqui. Eu parei e esqueci de olhar as mensagens de vocês. Vou fazer mais 2 pontinhos e vou dar uma olhada nas mensagens para ver se tem alguma dúvida. Se tá dando para ver, se vocês querem que volte. Se não ficou claro aqui, não se preocupem, gente. Nós temos mais 3 para fazer. Então, vai ficar claro, tá? E também eu vou tentar deixar gravado para ver se vocês conseguem, de alguma forma, depois voltar, se precisar voltar para vocês fazerem, se alguém não estiver fazendo agora. Aqui. Olha, vou parar e vou olhar as mensagens. Cléia, você entrou agora, adorei a sua. Adorei as cores que você escolheu. Oi, Fer. Fer é meu irmão, gente. Vocês estão vendo aí. Você podia fazer crochê também, Fer. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, os que eu tô saudando aqui. Tô vendo que, por enquanto, não teve nenhuma dúvida, né? Se tiver, me escreve agora, que eu parei para dar uma olhadinha. Saudades também, Fer. Desativar os comentários, Ana? Vou fazer agora. Desativar comentários. Deixa eu só olhar de todo mundo se teve alguma dúvida e eu já desativo os comentários. Desculpa que eu não desativei antes, porque como eu falei para vocês, eu não estava enxergando, eu estava fazendo, eu fico em cima do celular, eu acabo não vendo o que está sendo escrito aqui, tá? Então, ok. Beleza, não tem dúvida, eu vou desativar os comentários e vou deixar, sim, Conceição, vai ficar gravado, tá bom?
Vou desativar agora. Quando eu voltar de novo, eu olho. Então, se vocês quiserem escrever, pode escrever, mas eu não vai estar aparecendo para ninguém agora. Só a hora que eu voltar que ele vai aparecer. Então, vamos lá. Vou continuar nesse mesmo movimento, tá? Então, eu tô com as minhas duas partes, eu tô segurando aqui e eu passo de uma cabecinha de um ponto para outro, laço lá atrás, trago e passo por dentro do outro. E faço assim até chegar na borda superior. Então, vamos... Vocês viram que os pontos ficam um do ladinho do outro, e por isso que é importante o seu square ter o mesmo tamanho, todos eles, porque daí você garante a mesma quantidade de pontos e ele vai ficar bem simétrico. Senão você tem um quadrado maior que o outro, aí você não consegue fazer um fechamento legal da bolsa, tá? Olha, é só inserir a agulha entre os dois pontos que são pares nas laterais, laçar e puxar. Não tem segredo nenhum. Tô quase chegando lá. Eu tô rindo pensando aqui que não tem segredo nenhum. E se tiver também, gente, eu conto, tá? Eu não sou de guardar informação que eu tenho pra mim no sentido profissional ou de conhecimento, porque eu acho que compartilhar conhecimento é uma das bênçãos que a gente tem. Não tem profissão mais linda que a do professor. E o que ele faz? Ele compartilha conhecimento, né? Então, para que eu vou esconder o que eu sei, sendo que eu posso ajudar uma outra pessoa? Não enxergo isso como concorrência ou algo que possa prejudicar ninguém, não. Então, vamos lá. O que eu posso fazer nesse momento, tá? Eu cheguei aqui, ó, eu cheguei nesse canto aqui. Eu tô aqui nesse canto. Eu posso vir aqui já fazendo ponto baixo e já vou fazer a minha correntinha para eu fazer a primeira alça. Tá bom? Então, a minha alça, ela vai ficar na minha da frente, que é essa daqui, ó. Por isso que é importante, nesse momento, você escolher qual é a parte da frente que você quer ter. Aonde vai, o que é a parte da frente? Aonde que vai ficar as suas alças, se você fez quadrados com cores distintas, tá? Então, aonde vai ficar as suas alças é a parte que vai estar sempre visível. Então, aqui fazendo o último ponto para unir um lado no outro. Tiro o meu marcador. Gente, quem não tem marcador, pode usar um fio mesmo, tá? Um pedacinho de fio, amarra um no outro aí para você poder fazer a sua marcação para ficar mais fácil e não deslizar assim. O que eu vou fazer agora, ó? Eu não tô com o meu fio pro lado de cá, eu vou transferir ele para cá, para eu poder fazer já uma parte da alça. Então, como que eu transfiro ele, ó? Eu venho no ponto, passei para lá, beleza? Então, eu vou começar a fazer aqui o quê? Correntinhas. Correntinhas não, dona Luciana, eu vou fazer a ponto baixo, aqui em cima. Uma outra coisa que é importante eu saber nesse momento é quantos pontos eu tenho aqui em cima, na minha lateral.
Por quê? Porque eu vou precisar fazer o cálculo de mais ou menos quanto que eu vou deixar de um lado, quanto eu vou deixar do outro. Eu também posso usar esses conjuntinhos de 3 para me ajudarem. Então, por exemplo, eu tenho 4 conjuntinhos, eu posso fazer os meus pontos baixos até aqui e deixo esta parte aqui, ó, esses outros 2 conjuntinhos livres, porque eu vou passar com a minha alça aqui para cima e chego no começo desse outro conjuntinho, se você não quiser contar, e continuo para cá fazendo os pontos baixos. Ficou claro? Se não ficou, aí eu não tô vendo o comentário, mas se não ficou, eu explico para vocês de novo depois, tá? Então, vamos lá, eu vou adotar essa que eu falei para vocês, que eu acho que fica mais fácil de todo mundo acompanhar, porque cada um tem uma quantidade de pontos e não tem necessidade de ficar fazendo cálculo uma vez que a gente tem um quadrado e que eu tenho todas as laterais iguais. Então, tô fazendo ponto baixo aqui em cima dessa borda que eu já tinha, porque eu vou fazer a minha alça, tá? Então, eu escolhi deixar a minha lateral e mais um conjuntinho, e a partir daqui vai sair a minha alça, ok? Então, eu vim e fiz, ó, eu tô fazendo ponto baixo até terminar o meu conjuntinho de 3, o meu primeiro. Venho aqui, aonde tem a separação, aquela correntinha de separação. E o que eu vou fazer agora para fazer a minha alça? Eu vou fazer correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, é bom você contar para você saber quanto que você vai fazer do outro lado igual, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Normalmente eu faço 20 e depois eu olho. Se ficou muito... Vou tirar aqui para ficar melhor para vocês verem. Se ficou muito grande ou muito pequeno, eu desmancho e faço de novo. Ó, então, eu venho aqui onde seria... Eu começaria de novo fazer o meu... Para eu testar. Eu acho que tá bom. Por quê? Porque depois isso acaba cedendo. O fio de malha também acaba cedendo um pouquinho. Então, passou a mão com tranquilidade, eu posso fechar. No meu caso aqui, foram 20 correntinhas que eu fiz, tá? Então, recapitulando, eu parei de fazer a minha união de um lado no outro, aqui, quando chegou na metade da minha esquina, e comecei fazendo pontos baixos, até o primeiro joguinho de 3. Eu tinha, nesse caso, no meu caso aqui, eu tinha 4 joguinhos de 3 antes da minha esquina, tá? Então, eu fiz o primeiro, a partir daqui eu fiz 20 correntinhas e volto, ó, com essa correntinha, bem aonde eu parei de fazer pontos baixos, que foi aonde? Que foi na correntinha de separação entre um joguinho de 3 e outro. Então, nessa correntinha de separação entre um joguinho de 3 e o outro, eu coloco a minha agulha e busco lá atrás para eu fazer um baixíssimo, para unir a minha alça aqui, ó, fiz um baixíssimo, tá vendo? A alça tá bem legalzinha ali. E a partir daqui, eu vou fazendo pontos baixos até chegar de novo na metade da minha quina, da minha curvinha ali. Solto o fio. Por que eu fiz isso, gente? Porque a gente tá falando sempre da simetria, né? Então, eu tinha 4, mais um em cada borda. Então, eu fiz um em cada
um conjuntinho e um de cada borda e deixei 2 no meio. Tá vendo, ó? Ficou simétrico, tá? Venho aqui, cheguei, ó, um ponto antes da metade, eu paro com os meus pontos baixos, porque agora eu vou pegar a outra parte que eu tenho da minha lateral para eu unir. E eu vou unir aonde? A metade da minha esquina com a metade da minha esquina desse lado, tá? Então, eu só vou juntar aqui e já vou, ó, passo o fio aqui pra trás, importante, porque você vai buscar ele lá. Venho, ó, vocês estão vendo que é a metade da minha esquina, venho na metade da minha esquina e passo o fio na metade do outro lado. E vou fazer o quê? Voltar a fazer a mesma coisa que eu tava fazendo lá do lado de cá. Tá bom? E vou descer. Vou fazer o contrário. Agora, se eu quiser, eu posso já colocar o marcador aqui, ó. Nas 3 pontas de baixo, ó. Sempre a metade da minha esquina, o marcador do fundo, com a metade da esquina da outra ponta e a metade da esquina, é bem na metade da curvinha, né, gente? Ó, aonde tem aquela correntinha e uno para ficar mais fácil. Depois nós vamos unir isso daqui, para ficar mais fácil de eu vir e saber aonde é que eu tenho que parar. Sempre um ponto contra o outro. E vou passando. Vou parar um pouquinho para ver se ficou dúvida aqui. Vou voltar aos comentários só para olhar, tá? Não teve mais dúvida, gente. Se tiver, me pergunta agora, que eu vou desativar, tá tudo bem? Posso continuar? Ficou claro essa parte aqui da alça? Alguém me responde aí, por favor, das meninas que estão tecendo comigo, se ficou claro, se quer que repita algum ponto. Ó, já tá dando pra ver como que vai ficar a minha bolsa, né? Ó, essa é uma lateral, aqui vai ser a frente, aqui o fundo, e eu já tô unindo a outra lateral. Posso seguir, então? Vou seguir. Então, vamos da mesma forma. Deixa eu só ajeitar ele aqui, para eu conseguir fazer e vocês verem. Arrumar o fio é importante, deixar ele solto também. Em qualquer peça que vocês forem fazer, é sempre bom vocês deixarem o fio solto. Seja vestuário, seja bolsa, porque aí você garante que vai ter a mesma tensão em todos os pontos. E eu repito, ó, eu pego um ponto de um lado no outro, só que aqui eu tô fazendo um movimento contrário, então vocês tinham visto de um lado, agora vocês estão vendo o outro, mas o movimento é o mesmo, tá? Ó, engancho e trago. Aqui é como se fosse o baixíssimo. Tá vendo que ele tá fazendo o desenho aqui e aqui tá prespontado.
Então, vim. Eu tô quase chegando na outra ponta. Ajeito o meu trabalho. Garanto que eu peguei todos os pontos, não ficou nada para trás. E os dois estão bem emparelhadinhos. E sigo. Laço e puxo, passando pelo ponto da frente como um baixíssimo. Sempre esse movimento. Quase chegando do outro lado. O bom de ter marcado é que você já sabe qual é o ponto que você vai pegar na hora que você precisar fazer a união, tá? Aqui tem mais um. E aí, eu já vou, ó, passar pelos três, ó. 1, 2, e tá faltando um aqui embaixo, que é esse daqui. Peraí. Vamos soltar o marcador pra gente colocar bem certinho. Sei que é esse daqui. Seguro ele. Passo aqui. Ó, vocês veem que eu tô com 3 aqui. E fecho todo mundo com baixíssimo. A minha quina tá bem fechadinha, ó. Bem fechadinha, tá vendo? Meu dedo tá aqui atrás e não dá pra ver ele, tá bem fechadinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar essa parte aqui que tava aberta, tá? Continuo pegando lá atrás. E trazendo aqui na frente. Seguindo bem direitinho, garantindo que todas as bordas estão fechadas. Daqui a pouco eu paro e mostro pra você como que ficou por dentro. Tá bem emparelhadinho, ó, ponto com ponto. E trago, ponto com ponto, e trago, ponto com ponto, laço e trago. É basicamente esse movimento de repetição que vocês vão ter que fazer em todas as laterais, tá? Lembrando que eu vou ter costurado, assim, dessa forma, as 4 pontas somente do fundo. Nas minhas laterais, não. Uma delas, das minhas 4 laterais, uma das partes vai ficar sem costurar, porque é onde justamente eu vou fazer a minha alça. Então, vim aqui. Tô quase... Vocês estão escutando esse barulhinho? Tique, 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 gente. É a Malibu que tá andando aqui. É, Malibu, tem que cortar suas unhas. Quase chegando. No final. E fazendo a união. Ó, o último ponto que eu vou unir é um ponto que tá antes da minha quina, tá? Então, da mesma forma, eu faço um baixíssimo. Olho aqui se a minha quina estiver bem fechadinha, mas se eu quiser, eu posso reforçar, e eu sempre gosto de fazer isso, tá?
eu venho aqui e reforço de novo a minha quina, ó. Tanto de um lado, reforçar nunca é demais, não tem problema que passe esse pontinho aqui em cima, essa linha. Fica até como um detalhe, se vocês olharem, eu tenho aqui nessa bolsa também feito. Ó, fica até como se fosse um suporte, né? Um pezinho da parte de baixo, não sei, mas eu prefiro fazer pra ficar mais reforçadinho. E aí, agora, ó, vou mostrar pra vocês como já tá. Eu já tenho aqui o meu fundo e já tenho uma parte de frente montada e duas laterais. Dessas duas laterais, uma eu já tenho duas partes unidas e essa daqui ainda tá faltando as outras duas, né? Então, falta eu colocar a outra parte da frente aqui pra fechar e a parte, finalizar a alça. E aqui, gente, depois a gente vai vir com o ponto baixo. Quando chegar aqui onde eu já tenho ponto baixo, eu faço baixíssimo. Aqui eu complemento com ponto baixo, baixíssimo, chego aqui, faço ponto baixo, tá? Então, é pra dar o acabamento nela, pra ficar bem bonitinho. Ó, do outro lado, mostrando pra vocês como já tá. Ó, minhas costuras aqui. Só que eu cheguei aqui num ponto que eu já tenho essas partes costuradas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu ponto que tava do lado de fora aqui pra dentro. Eu faço isso aqui no meu acabamento mesmo. Ai, aí eu não sei se tá dando pra ver, tá? Mas eu lacei ele com a agulha e trago ele pelo lado de dentro. Aqui vai ficar bastante escuro, mas eu vou falar pra vocês como vocês vão fazer. E aqui eu vou cortar o fio, eu trouxe ele pelo lado de dentro, eu vou cortar o fio com um tamanho que seja seguro para eu poder fazer os nozinhos e não correr o risco que, misericórdia, ele vai depois perder o nó, soltar tudo, tá? Então, olha, assim como eu trouxe... deixa eu tentar abrir aqui, ficou mais claro. Olha, assim como eu trouxe o meu nozinho pelo lado de dentro, o meu lacinho, eu também trouxe o meu fio. Vou tentar trazer o fio um pouquinho mais para perto. E eu passo no meio da minha laçada e eu puxo. Pode puxar bastante aí, tá bom? E aí, eu costumo, pegando essas laçadas que tem do meu próprio ponto, e faço uma outra e passo um por dentro do outro, como se fosse fazendo um nozinho, ó. Tá vendo que ele tá com um nó? E eu vou fazendo isso porque daí eu garanto que se ele soltar de um do outro, ele não solta. Com o meu fio náutico, eu não precisaria fazer isso por muito tempo, era só eu fazer uns dois desse e depois já queimar a ponta e unir. Mas como eu sei que vocês estão fazendo com outros fios, eu tô mostrando pra vocês como que eu faço e dá certo, tá? Então, aqui eu já fiz 3 nós, vamos fazer mais um. Deu pra entender? Eu pego uma das laçadas que eu já tenho do meu square, passo a agulha, puxo o fio, vai ficar uma laçadinha aqui, ó, esse daqui já acabou. Mas aí eu passo o fio um por dentro do outro. Vou tentar fazer de novo. Vamos ver se eu pego com uma agulha mais fina e eu consigo fazer. Ó, fiz uma laçada, pego esse fio que tá sobrando aqui e passo por dentro dessa laçada, como se fosse passar por dentro do ponto. Porque daí ele faz um nó no próprio fio. Ó, esse daqui eu não consegui porque o fio já tá muito curto. E esse fio escorrega, mas se não deu pra entender, eu mostro no outro pra vocês. Quem tá com fio de nylon como eu, corta o pedaço que você acha que tá sobrando. Vou passar de novo aqui.
Separa tudo pra você não tacar fogo na sua bolsa. Ó, taquei fogo na ponta. E agora é só vir com a agulha mesmo e apertar, ele já grudou. E o acabamento aqui tá feito. Tá vendo? Imperceptível, né? E tá bem grudadinho. Aí agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos começar de novo unindo a nossa uma outra lateral aqui, tá? Que vai ser a minha frente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio que eu cortei ali. Vocês vão fazer um nozinho em um dos pontos pra gente começar a subir. Eu vou unir o meu com como é fio de nylon, eu vou queimar, fio de nylon não, fio náutico. Eu vou queimar as pontas e fazer a união normal do fio náutico, tá bom? Deixa eu tirar assim pra não pegar fogo na minha bolsa. Eu sou terrível com isqueiro, gente. Graças a Deus não tem prática nenhuma com isso, mas acaba que me dá, faz falta nesse momento. Pronto. Aí já tenho, espero um pouquinho só, uno os dois e vai. Espera um pouquinho. Ó, tá unidozinho. Eu gosto de passar assim de novo e prender mais um pouquinho. E aí vamos. Então, nós vamos unir a minha outra frente. Cadê meu marcador? Tá aqui. Lembram como que eu faço para garantir que eu tô pegando a mesma quantidade de pontinhos, um parelhinho com um fazendo emparelhadinho com o outro? Eu vou na metade da minha última borda do square, na correntinha, coloco o meu marcador. Na outra lateral que eu tô unindo, a mesma coisa. Então, tá presinho aqui. E aqui eu já vou começar fazendo a união das 3 pontas. Então, é importantíssimo eu observar que eu já tenho aqui metade do meu square, a outra metade do meu square me esperando. Ó, e aqui também eu vou sair com a metade do meu square, ok? Então, engancho aqui e vou pegar todas as metades. Vamos lá. Acho que é melhor eu enganchar aqui e pegar todas as minhas metades. Eita, aqui tá difícil. Mulher. Mas é ao vivo, né, gente? É assim. Ó, passei por todos. E fiz a minha laçada. Opa! Repito a mesma coisa. Eu tenho que chegar aqui, tá? Então, ajeito as 2 bordas. E vou passando ponto por ponto. Passo entre os 2, laço, trago e passo pelo meio da laçada inferior. Ó, faço um baixíssimo. Quando a gente chegar do outro lado, vocês vão ver que, opa, eu já vou estar com ela quase pronta. Ainda falta, né? Solto o fio. E vou fazendo esse movimento sempre.
fazer mais rápido, porque eu acho que vocês já pegaram, não preciso ficar repetindo, porque de fato não é complexo, é simples. Ai, a vida já é difícil demais pra gente complicar no crochê, vocês concordam? Crochê tem que ser terapia pra gente, tem que ser o momento em que a gente relaxa, não pode deixar a gente nervosa. É um momento também que a gente aprende. Eu aprendo muito com crochê. Faço um montão de reflexões para a vida. E acho que vale a pena. Então vamos lá. Ó, chegando em cima. Vou no meu pontinho, só falta mais um para eu chegar na minha metade. Cheguei na minha metadezinha superior. Então, tá unido metade com metade aqui atrás. E aqui é aonde eu tenho que fazer... Opa, aqui caiu minha agulha. Aqui, gente, é onde eu tenho que fazer a minha outra alcinha, né? Então, o que eu vou fazer aqui para me dar um pouquinho mais de estabilidade para eu trabalhar? Ainda me falta juntar essas outras 3 partes aqui embaixo, mas eu já posso vir fazendo a minha alcinha. Então, eu vou trazer... Peraí. Eu vou trazer deste lado aqui, eu tô com a meu fio... minha alcinha do lado de cá, vou trazer ela pro lado de cá para eu poder trabalhar. Soltar ela um pouco. E trago ela aqui. Passo o fio para trás. E aqui eu vou começar a fazer pontos baixos, lembrando que eu vou fazer ponto baixo até aqui e depois eu vou fazer correntinha. Não tem problema que eu tô fazendo ponto baixo no avesso, porque depois eu vou vir com baixíssimo em cima. Então, não tem problema, tá? Não precisa cortar o fio aqui e começar de novo. Não precisa. Deixa eu só esconder aqui. Ó, o que eu tava falando pra vocês. Eu passo entre uma argolinha e outra do ponto, faço essa laçadinha e pego o próprio fio que tá sobrando e passo no meio dele, que já deu tipo um nozinho cego. E daí eu garanto que essa ponta vai ser mais difícil de soltar, né? Depois eu finalizo ele aqui com o meu isqueiro. Aqui. Então, o meu último ponto baixo vai ser aqui e agora eu faço correntinhas. Vocês lembram quantas correntinhas eu fiz do outro lado? Tem que ser a mesma quantidade aqui. No meu caso foram 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
O único cuidado que eu tenho que ter aqui é que eu não vou deixar isso aqui torcido, porque eu vou tecer em cima depois, né? Então, deixa eu tirar essa bolsa aqui, que eu acho que tá atrapalhando vocês de verem. Então, lembram? Deixo 2 joguinhos de 3 no meio e venho livres, né? E venho aqui onde era a correntinha e faço um baixíssimo para unir e já saio fazendo um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo até a minha próxima borda. Então, nesse momento, eu já tenho as minhas faces definidas, onde que vai ser as frentes, né, da minha bolsa, as faces laterais também já estão definidas. Chego até aqui, ó, um ponto antes desse divisor aqui, desse espaço. Parte errada, tá? Unir o fundo com a frente, ó. Então, aqui eu já tenho a minha sacola já tá montada, ó. Só falta fechar ela ali e fechar o fundo, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, vocês lembram o que a gente fez do outro lado? Nós vamos repetir a mesma coisa aqui. Pega um marcador ou um fio, uma agulha de crochê. Vamos lá fazer com agulha de crochê para quem não tem marcador, nem fio, nem nada, ó. Tem a minha metade aqui, vou colocar uma agulha aqui. A minha metade ali, coloco outra agulha ali. E minha terceira Então, eu vou colocar um marcador, mas para vocês, quando for fazer, presta atenção que não tá prendendo fio junto, igual eu fiz. Então, vamos lá. Metade com a metade, mais a outra metade. Eu vou passar a minha laçadinha que tá pra lá, pra cá. E já começo a unir com baixíssimo. Ajeito os pontos pra ficarem bem emparelhadinhos. E venho, ó, ponto com ponto, laço o fio e trago fazendo baixíssimo. Laço. Agora melhor, hein? Perdão, gente. Eu bati no celular aqui. Laço. Os mesmos movimentos que eu fiz, os mesmos pontos que eu fiz nas outras carreiras. Nas outras carreiras não, nas outras laterais. E venho trazendo. É importante vocês terem bastante atenção para não deixar nenhum ponto para trás, não deixar buraquinho. Se ficar buraquinho, você tem que desmanchar. Legal também, se quiser apertar aqui, ele ficar bem justinho, não ficar aquela lateral abrindo.
Eu gosto de apertar bastante. E sigo fazendo isso, essas uniões com baixíssimo, até chegar na minha ponta inferior. Agora eu já tenho o próximo ponto, é da união dos três com os meiozinhos de todas as laterais, né? Lembra aquela triangulação que a gente faz, né? Então, vamos lá, coloco um. Deixar bem certinho que é esse. E aí, me falta... Cadê? Este. Ó. Passo por todos eles, puxo bastante o ponto para ficar bem justinho e fecho com um baixíssimo. Eu vou vir aqui fechar essa lateral e depois vai me faltar fechar essa outra parte aqui, tá? Passo aqui. Uma bordinha contra a outra. E aí, neste momento, eu não precisei aqui colocar marcador, porque eu já tinha uma pontinha fechada, né? Uma lateral fechada. Mas eu preciso ajeitar os pontos. E eu venho colocando uma lateral contra a outra e fazendo. É um trabalho de atenção, mas, de novo, não é difícil. Que você precisa ter atenção para que seu trabalho fique bem acabadinho, bem emparelhadinho, né? Com uma terminação bem feita. Que você se orgulhe de olhar. Eu imagino que tenha outras formas de fazer essa junção, como eu disse para vocês, com agulha de tapeceiro já é uma delas, mas essa é a que eu fiz na minha bolsa square, funcionou bem e eu tô mostrando para vocês. Se vocês olharem nos meus destaques, tem lá o exemplo das meninas que já tinham feito. E aí elas fizeram cada uma seguindo a sua maneira e ficou igualmente lindo, tá? Então isso que é o que eu amo do trabalho artesanal, é porque é único, cada um faz de uma forma e fica lindo e único, porque foi você quem fez e isso é muito especial. Tô tentando passar aqui pra dentro, porque de novo a gente vai finalizar, vai ter que cortar para começar do outro lado.
Então, eu não vou perder tempo aqui unindo, porque vocês já sabem como é. Eu vou fazer aqui, eu teria que unir e fazer a junção dessa parte de baixo e também só fazer essa união aqui de baixo e o meu fundo vai estar pronto, ó. Vocês observem que um cuidado que eu tive aqui, e aí vai ter que acontecer a mesma coisa nessa ponta aqui, ó, é que o meu fundo todo, ele tá com o presponto, tá? Então, eu tenho presponto desse lado, eu tenho presponto aqui e eu tenho presponto aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer presponto aqui. Então, o que eu tenho, por que que isso é importante? É para eu olhar, eu paro e olho, porque se eu começar, a gente tece da direita para a esquerda normalmente, né? Se eu começar a tecer, se eu amarrar o meu fio aqui e começar a tecer daqui para lá, eu vou ter os pontos aqui, ao invés de eu ter o presponto aqui em cima. Então, vai ficar diferente, deixa eu colocar mais para trás, vai ficar diferente das minhas outras bordas. Vocês concordam? Então, isso é um ponto de atenção importante. Observem seu trabalho, deem uma olhadinha de como que tá vindo. Então, eu teria que fazer o quê? Eu tenho que dar o meu nó aqui, girar, e eu vir unindo daqui para lá. Para quê? Para que o meu fundo todo tenha esse desenho do presponto nas laterais, nas bordinhas aqui do fechamento, tá bom? Então, isso vocês podem fazer, porque é simples, vocês já sabem como é, já expliquei. Olha, o que fica legal, porque cada bolsa é única, gente, me fala. Cada material é único. Olha, qual que é a diferença dessa para aquela de malha que eu tenho ali? Essa daqui você pode usar ela tanto aberta assim, como você pode fazer ela para dentro. E aí só fica os squares aparecendo, né? Porque ela é mais maleável e tem um monte a minha de malha ali também dá pra fazer. Mas vocês olham aqui, ó. Não parece? Não sei se alguém lembra, acompanhava, tinha uma bolsa da Celine. Ela até era louca com ela. Que ela fazia bem esse formato. Tem um monte de marca que tem esse formato sacola. Dá pra ver direito? Que é com essas abinhas pra fora, assim, ó. Se você não gostar assim, você pode usar ela dessa forma. Outra coisa que dá pra fazer é você colocar um botão aqui. E aí você faz com correntinha, igual a gente fez aqui. Você faz um menor pra encontrar esse botão. Eu vou mostrar pra vocês porque eu fiz na outra, mas eu não achei o botão que eu queria, então não terminei. Ó, no momento do acabamento, ó, eu fiz uma casinha para colocar um botão, para enganchar um botão do outro lado. Tá vendo? Ela também fica mais abertona. Se quiser, ou ela fica assim. Só que eu ainda não coloquei o botão. Então, vamos fazer a parte de cima. Acho que vocês já estão ansiosas e eu com essa conversaiada. Vamos lá. Deixa eu ativar o comentário e ver se tem alguma coisa ainda que passou, que precisa reforçar. Não? Então, vou seguir. Posso seguir, meninas? Mais alguém querendo tirar alguma dúvida? Eu vou seguir e fazer essa parte de cima agora pra gente já ir finalizando ela, tá bom? Então, vamos. Olha, como que a gente vai fazer? Como eu expliquei pra vocês, eu já tenho o ponto baixo aqui em cima, nas duas frentes da minha bolsa, que é onde eu escolhi para colocar as alças, né? Mas nessas laterais eu ainda não tenho esse acabamento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou amarrar o meu fio aqui, vou começar a fazer baixíssimo. Quando chegou na alça, eu faço pontos baixos, baixíssimo, eu venho aqui fazendo
pontos baixos para ficar da mesma altura que eu tinha aqui nas minhas frentes. Quando chega aqui na minha frente, que é onde tem a minha alça, que eu já delimitei, eu vou fazer baixíssimo, ponto baixo, baixíssimo e finalizo aqui todo com ponto baixo e arremato do lado de cá. Entendido? Então, passei só para vocês terem ideia do que nós vamos fazer agora, tá? Por que eu falei para vocês que não tinha problema se eu tivesse fazendo o meu ponto baixo pelo avesso aqui, aquela hora? Porque agora eu vou fazer baixíssimo e daí fica tudo igual, né? Então, vamos fazer como se eu estivesse fazendo com fio de malha. Eu dou 3 nozinhos. Aqui só tô dando 2, mas normalmente eu dou 3. Venho aqui em cima, já laço meu primeiro ponto baixo, meu primeiro baixíssimo. Correntinha com meu primeiro baixíssimo. E aí agora eu venho fazendo, ó, baixíssimo em cima do ponto baixo, tá? Ó, baixíssimo, baixíssimo. Por que eu tô fazendo baixíssimo aqui? Porque eu já tinha uma bordinha com ponto baixo. Então, fiz baixíssimo, mais um baixíssimo e eu vou começar a construir ponto baixo na minha alça. Vocês vão entender o porquê de eu fazer esse ponto baixo na alça daqui a pouquinho. Então, estico direitinho essa alcinha. Eu vou entrar no meio das minhas correntinhas, laço e faço um ponto baixo. Ó, entro no meio, laço e faço um ponto baixo. E sigo fazendo. Vocês estão entendendo já por que eu faço ponto baixo? Aqui, tá vendo? Eu dando corpo pra minha alça, ó. Porque se eu deixo só na correntinha, ela não ia... Tá estourando? Aparecer. A minha alça ia ficar muito michuruquinha. E assim, eu ainda depois vou voltar encapando ela, tá? Então... Aqui, vamos lá. Pontos baixos, pegando pela metade da minha correntinha. Lembra que eu falei que eu não precisava de mais disso, porque, ó, a hora que eu boto o ponto em cima, parece que ele dá uma encorpada, né? Olha isso. Tem que cuidar, porque se você fizer muita correntinha, você vai ficar com a alça muito longa. E essa bolsa, eu acho que ela não fica boa com uma alça. Nesse formato que ela tá aqui, ela não fica boa com alça muito longa. Se você fizer usando o squares mais menorzinha, eu acho que fica legal. Mas assim como tá, não. Agora aqui eu começo a fazer baixíssimo. Ó, venho no baixíssimo. 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 Baixíssimo até onde? Até eu chegar ali no encontro da minha outra lateral, ó, minha alça tá montadinha. No encontro da minha outra lateral aqui, eu venho com baixíssimo. E aqui também eu vou unir uma lateral com a outra. Como? Porque eu vou passar pra lá, né? Lembra que eu vou passar o meu ponto pra cá, ó, eu pego e aqui, ó, já uni, vocês viram? E eu vou fazer o quê? Pontos baixos, porque eu não tinha ponto baixo aqui, eu tinha só ali na minha frente. Então, eu venho e faço ponto baixo
em toda a minha carreira superior, da minha lateral, que não tenha alça. Se você não quiser fazer ponto baixo, você pode também vir fazendo baixíssimo. Vou fazer para te mostrar que fica tão bonito quanto. E se você quiser, ele acaba dando o mesmo efeito, mais ou menos, da costura, ó. Eu acho que eu vou deixar o meu com baixíssimo, sabe por quê, ó? Vocês viram que eu falei para vocês? Olha aqui, ó. A minha costura, ó, tá toda com baixíssimo pelo lado de fora. Então, eu fazendo baixíssimo aqui, ele vai ficar mais bonitinho. Aí, você avalia aí como é que o seu ficaria melhor, tá? Pro seu acabamento. O bom do baixíssimo também é que ele dá aquela, às vezes, aquela firmada no ponto que você precisa, porque alguns não tem tanta estrutura, alguns fios não tem tanta estrutura como o fio de malha, né? É o caso do fio náutico, ele é excelente, eu adoro, mas às vezes ele não tem a estrutura de parar certinho como o fio de malha tem. Então, fiz baixíssimos até chegar... Viram como ficou? Até chegar na outra lateral. E aqui eu vou seguir fazendo baixíssimo. Só que para isso eu tenho que passar a minha correntinha, a minha laçada que tava de um lado pro outro. E sigo, ó. Fazendo baixíssimo. E aqui na minha alça, vocês lembram? Eu já venho com o meu ponto baixo. Como ajeito as correntinhas, estico, para eu garantir que eu vou construir meus pontos baixos no mesmo sentido. Entro no meio da correntinha e faço ponto baixo. Ponto baixo. Durante toda a volta dessa alcinha da minha de correntinhas que eu tinha antes. Completo aqui a volta com correntinhas. Vou fazendo. Essa é uma bolsa que também é versátil, né, gente? Você pode fazer vários modelos dela. E ela vai tanto de uma piscina, para uma praia, como um passeio no final de tarde. Vai ao shopping. Tudo depende de como você vai complementar ela, né? Dá para levar brinquedo de menino aqui dentro até. Porque ela cabe. Ela tem porte para isso. Ó, meu último ponto baixo, e aqui eu venho e uno a minha alça com baixíssimo na carreirinha de baixo e sigo fazendo baixíssimos. Baixíssimos até chegar aqui na união, que eu já cheguei. E aí eu vou trazer o meu ponto daqui pra cá. Gente, ó, vou te mostrar uma coisa. Nem tudo sai perfeito, mas nem por isso eu vou achar feio e não vou usar e vou desmanchar.
Vocês estão vendo? Aqui tá prespontado e aqui tá com ponto e eu vou fazer ponto. Tá? Então, se vocês quiserem, no de vocês, quando vocês forem fazer, observa isso. Se quiser, se isso te incomoda, eu só tô mostrando pra vocês verem, porque a mim não incomoda. Eu até gosto de uma imperfeiçãozinha, aprendi a gostar. E aí, eu vou seguir assim, tá bom? Então, eu vou fazer baixíssimo. Vai ficar diferente, vai ficar de uma lateral só com presponto e o resto com ponto. Mas não tem problema, ela é única. Não vai ter outra igual. Baixíssimo. Até chegar na outra lateral e eu fazer o acabamento, praticamente eu já tenho a minha bolsa montadinha pronta. No meu caso, tá faltando aquela uniãozinha de baixo lá que eu mostrei pra vocês, que não tem necessidade de eu fazer aqui agora com vocês, porque vocês já sabem fazer, né? Vamos só juntar essa lateral com essa. Tô tentando ver o que eu fiz aqui. Aqui. Ok. Fiz um baixíssimo. Aí, vou passar aqui pra dentro a minha laçadinha pra eu cortar o meu fio. E aí, vocês fazem o acabamento como vocês gostam de fazer, tá? Eu depois vou fazer o acabamento como o náutico, eu vou queimar as pontinhas e fazer o acabamento. Então, tá aqui, ó. Já tenho praticamente todos os meus squares unidos. Ela ficou com uma estrutura bem legal, ó. Ficou linda. Lembrando que falta essa lateral aqui ainda que eu não juntei, não uni a parte de baixo. E falta eu fazer todos os acabamentos de esconder fio e tudo mais. O que falta aqui, gente? É eu fazer aquele charmezinho que tem aqui na alça, né? Que é eu fazer... se eu quisesse, eu podia deixar assim. Mas eu vou querer e vou ensinar vocês fazerem aquelas laçadinhas aqui para encapar a nossa alça e ela ficar bem bonitinha. Então, seguindo mais ou menos como eu fiz na outra, eu vou pegar outra cor. Agora de noite vocês não vão ver, porque tá meio parecido, mas vou fazer com verde. Então, eu tenho o vermelho, o fende, o verde, o azul marinho, que foi que eu fiz toda a minha lateral, e eu tenho outras laterais em azul marinho. O único que eu fiz tudo igual é a flor vermelha e também as folhas verde, que aqui não dá pra ver. Amanhã eu posto com uma foto com uma luz melhor para vocês verem. E agora nós vamos fazer... Deixa eu desmontar ela aqui pra vocês verem. Nós vamos fazer a laçadinha na minha alça, pra ficar bem bonita, né? Então, de novo, como eu falei pra vocês, vocês fazem o acabamento da forma que vocês acharem melhor. Eu vou fazer como funciona pra mim, ok? Ó, dei 3 laçadas, venho aqui, passo o meu fio, ó, primeiro eu prendi o meu fio passando aqui, ó, consegue ver? Eu prendi o meu fio passando no pé da alça, tá? Dei 3 nozinhos aqui, deixei uma parte maior que eu vou fazer o quê? Eu posso enganchar ele aqui, ó, enrolar ele nos meus pontos. De novo, o fio náutico não precisaria estar fazendo isso. Era só eu queimar a ponta e
unir com a outra, só que eu vou fazer para mostrar para vocês, tá vendo? Escondi, meu nozinho tá pra cima, eu venho com a agulha, ó, segurando aqui, eu venho com a minha agulha por baixo da alça, faço a minha laçada, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo, ó. Aqui você tem que ter bastante atenção, deixa só eu fazer de novo, porque não fica legal se você tiver o fio com tensão diferente. O interessante é que você mantenha ele sempre arrumadinho um do lado do outro e que não fique um mais frouxo que o outro. Ó, em vez de fazer, no meu caso, em vez de eu fazer um ponto baixo, eu vou fazer só o baixíssimo aqui em cima, porque eu acho que vai ficar melhor, tá? É melhor vocês testarem aí para ver se com o fio de vocês fica melhor com ponto baixo ou com baixíssimo. Então, dou uma laçada e passo fazendo baixíssimo, ó. Vou lá atrás buscar meu fio, trago essa laçada grandona aqui e com o outro dedo eu tô arrumando para deixar uma cordinha do lado da outra, ó, com o dedo da outra mão. Vocês estão vendo? Ó. Aqui eu já tô embutindo a minha emenda. Com o outro dedo eu arrumei e faço um baixíssimo. E vou fazendo isso em toda a minha alça. Viram que não tem segredo? Não tem. É jeito. De novo, pode ter outra forma de fazer. Essa é a minha, tá? Que deu certo pra mim, eu tô compartilhando com vocês, porque pode dar certo pra vocês também. E eu adoro quando vocês sabem que tem outra e me manda, porque daí eu aprendo também, né, gente? Eu vou cobrir ela aqui e depois eu volto arrumando do outro lado também. O importante é garantir a mesma tensão. Vocês viram por que que é importante a gente fazer o ponto baixo em cima daquelas correntinhas? Porque senão eu não teria essa alça assim, ó, com essa estrutura agora. Ela ia estar meio magrinha, né, mirradinha. Vamos. Importante também, gente, vocês sempre manterem as correntinhas aqui em cima, tá? Esse desenho sempre na parte superior ou na parte inferior, conforme que você escolher fazer. E se você fez uma alça assim, a outra tem que ser igual. Não fica meio estranho, né? Então, tô vindo, ó, tô quase terminando. Realmente, a live de hoje, ela é mais enjoadinha, porque você tem muito detalhezinho para prestar atenção, não dá para conversar muito. E é muita repetição. É repetição, não tem nada de novo. É bastante intuitivo, não tem cálculo. Mas é o que acaba dando aquele charme na nossa peça, que é o acabamento, né? Meu pai é engenheiro civil e eu sempre acompanhei isso. O acabamento, ele é o mais lindo e é o que todo mundo vê, mas é o mais chato, mais demorado e também o mais caro, né? Então, ele sempre falava que a obra, até botar a laje,
vai rápido. Quando chega no acabamento, tudo acontece. Acaba o dinheiro, fica mais demorado para fazer porque tem que ter mais detalhe. É a mesma coisa aqui. Algumas pessoas desistem porque tem que fazer o acabamento, né? Então, vamos lá, o que eu fiz? Vocês lembram que eu tinha enganchado aqui para dar o meu nozinho do lado de cá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Enganchei ali, cortei meu fio numa largura que seja suficiente para eu dar os meus nozinhos e passo o meu fio dentro dessa correntinha. Venho aqui embaixo e depois, escondendo aqui ele por dentro, eu vou dar o meu acabamento como a gente fez quando começou, tá? Pode dar um nozinho, puxar. Eu vou fazer isso só pra vocês verem, porque eu vou dar o acabamento nele bonitinho depois, como faz no fio nado. Todos esses pontinhos soltos aqui, mas eu queria que vocês vissem. Aqui está a nossa. Eu não preciso fazer do outro lado, porque eu acho que já deu pra vocês entenderem. Deixa eu botar um pouquinho pra trás pra vocês verem. Olha a minha alça pronta. Viram que ficou bem bonita? Deixa eu andar um pouquinho com o meu celular para trás para ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, assim ficou a minha alça. Eu acho que ela ficou grande pelo tamanho que tá a minha bolsa, tá? Eu desmancharia, talvez, não sei. Depois que eu terminar tudo, eu acho que eu vou fazer o outro lado e vou olhar para eu ver se me agrada. Acho que me agrada, gostei. Vou deixar ela assim mesmo. Viram? Fácil de fazer, não é? Então, vamos ver aqui. Vamos reativar os comentários. Agora, tô lendo, gente. Se vocês quiserem falar, fazer pergunta, tô à disposição. É um momento. Se quiserem também, a gente finalize. Vocês vão fazendo e depois vão me mandando perguntas e vão me mandando as fotos, porque eu quero ver. Imagino o tanto de lindeza que vai sair. Olha, minha bolsa já tá montada aqui. E ela tanto pode ser usada assim, fechada, com quadrado assim, como aberta. Vai do seu gosto. Então, agora eu tenho duas. Uma de fio de malha e a outra do fio náutico. Ai, Elô, você gostou? Obrigada! Eu fico super lisonjeada. Elô é minha arquiteta. Ah, vocês gostaram? E deu pra entender, meninas? Desculpa, porque essa parte, essa live de hoje, ela é bem enjoadinha mesmo, porque você tem que ter muito cuidado, que foi o que eu passei para vocês, de manter o emparelhamento dos pontos das duas laterais, tá? É isso que vai deixar bonita a sua bolsa. Se você for perfeccionista e quiser manter todas as costuras iguais, aqui também é importante, é outro ponto de atenção, né? Se você vai fazer para esse ponto, faz tudo para esse ponto, faz tudo com ponto. Essa daqui deu certo, ó. Essa daqui não dá para ver porque o fio é da mesma cor, mas imagino que também deu. E aqui eu fiquei com uma lateral com press-ponto e outra com ponto, mas não tá me incomodando, eu vou manter ela assim. Tá? Então, essas são as dicas. Aqui não dá pra você ver o fundo direito, porque eu não fechei aqui ainda, eu vou fechar. Mas também segui um press-ponto, depois eu arrumo os pontos com os dedos, colocando ele no lugar. Porque como eu tô toda torta aqui pra tecer, é normal que o meu ponto não fique tão retinho, né? Depois eu ajeito ele. Mas vocês viram? É uma peça linda,
Ela é versátil, é super fácil de fazer, não demora. Vocês fizeram em 2 dias, a gente começou a fazer na terça-feira, nem 2 dias deu, né? Num dia e meio, bota aí. A gente começou a fazer na terça-feira à noite e agora a gente já tem ela pronta, né? Eu imagino que a minha inspiração foi uma bolsa que a minha amiga me mandou a foto, minha amiga Cira, que foi quem me ensinou crochê, me mandou uma foto que viu a Sofia Alckmin com ela na piscina. Eu acho que vocês devem ter visto que eu publiquei. E daí eu fui e achei um gráfico que não é exatamente o que ela tava, mas é a ideia, né, de uma bolsa assim square. E saiu, eu adorei. Então, é fácil, o acabamento dela não é demorado também, não. Só exige um pouquinho de atenção. Aqui, por exemplo, tá me incomodando, eu vou já falar para vocês, é que desse lado eu prendi a alça e aqui não. Então tá me incomodando isso, eu vou prender ela aqui depois, para ficar igual, tá? Importante sempre é você tentar manter a simetria. Ou eu vou soltar, não sei. Mas algo eu vou fazer para ficar igual, não ficar como tá aqui. Não é difícil de fazer, você precisa só ter atenção para você manter. Aí, agora me agrada mais. Conseguem ver? É bem sutil a diferença, mas estava me incomodando, então é bom vocês olharem quando for com vocês também. Ficou alguma dúvida? Algum ponto que vocês querem repassar? Claro, Ana, sempre tem o outro jeito, né? Mas eu passei para as meninas a forma como eu faço e que deu certo. Ana Paula Pontinelli, muito obrigada. Vai querer fazer uma azul? O fio náutico é ótimo, eu gosto muito dele, até porque, tipo, se você for na piscina ou na praia e ela molhar, ela seca rapidinho, sem manchar, só de se tá no sol lá ela já seca. Eu gosto bastante e deu estrutura, né? Mais ou menos como a da... Vocês estão vendo a de malha ali atrás, ó? Ana Costola. Sim, sempre tem outro jeito. Se você quiser compartilhar depois com a gente, eu passo para as meninas alguma dica, tá? Como eu já falei para vocês, eu gosto de buscar soluções mais simples e que sejam elegantes também, né? Não adianta do que a gente complicar muito para fazer algo que poderia ser feito, por exemplo, simplesmente com uma agulha de crochê, sem você precisar usar uma agulha de tapeceiro, tá? Então, eram as dicas que eu tinha para passar para vocês, para gente unir as laterais e fazer as alças. Não é nada de outro mundo, não tem nenhuma sofisticação aqui no método de fazer, pelo contrário, é bastante intuitivo e fica bom, dá certo. Se vocês quiserem vender também, eu acho que é lindo. Então, obrigada para quem ficou até agora aqui comigo, agradeço de coração. Vou tentar deixar salvo para quem não pôde acompanhar. E espero que vocês, assim como já compartilharam um monte de lindeza de squares para mim, que eu já tô sonhando com as bolsas que vão sair dos squares que eu vi, eu espero que vocês compartilhem também a bolsa de vocês prontas pra gente colocar aqui e incentivar mais meninas a fazerem, tá bom? Então, obrigada por tudo. Uma boa noite para vocês, espero que tenha sido produtivo. E depois a gente marca outra live com o que vocês quiserem, tá bom? Um beijinho para vocês. Deixa eu só voltar aqui para eu ver vocês e falar tchau. Deixando vocês com as duas bolsas. Agora, deixa eu ligar aqui, senão vocês não me enxergam.
Um beijo, que Deus abençoe vocês. Obrigada por terem ficado aqui até agora. Considero demais isso, porque eu sei que ficar 1h40 vendo alguém fazer um negócio desse, que não tem muita, é só repetição, é chato, né? Cansa, dá sono. E eu valorizo demais cada uma de vocês que acompanharam por aqui. E vou ter o maior prazer em compartilhar as lindezas que vocês vão fazer, tá bom? Depois eu vou abrir uma caixinha de sugestão para ver o que vocês querem, o que vocês querem para uma próxima live, se vocês querem ter live, se vocês não querem. Gente, só falando agora borracha, né? Aqui já começou a fazer frio. Hoje 11 graus e cinza, pensa. Aí eu falo com a minha mãe, eu tô derretendo aqui. Ô inveja que eu fiquei. Mas tá bom, oportunidade para usar a minha blusa de merino aqui, ó, que eu teci para poder gravar para as meninas do curso do Suéter Gratidão, que amanhã começa outra turma. Gente, obrigada de coração. Eu adoro ficar aqui com vocês, mas eu vou desligar porque eu sei que tem um montão de vocês que estão querendo terminar a bolsa e também tem outras coisas para fazer, né? Um beijo, fiquem com Deus. Até domingo eu abro a caixinha de sugestões para vocês colocarem o que vocês gostariam de aprender aqui numa live, tá bom? Que Deus proteja cada um de vocês. Um beijo, muita saúde. Tchau.